Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint, esta aqui com o meu grande companheiro das madrugadas em São Paulo. Aí você vai falar, os caras são baladeiros, mas não é nada disso não, você vai entender já já. Tô falando do Ricardo Molina, que tá comigo sempre lá nos comentários da Fórmula 2, da Fórmula 3, nas madrugadas em São Paulo e na companhia dos apaixonados por velocidade sempre. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história do Molina e um pouco mais das opiniões dele aqui a respeito da Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1. Beleza, Molina? Tudo certo? Tudo jóia, Tiagão. Realmente as nossas madrugadas são bem divertidas, né? 2 da manhã, 3 da manhã, mas é bacana levar todo aquele automobilismo raiz, né? As categorias de base pra galera que fica com a gente. Garrafinha de café, pão de queijo e dá-lhe fórmula. Isso aí, hashtag no celular. E sei que você tá voltando aí fresco do brasileiro de kart. Me fala um pouco, antes de mais nada, do seu envolvimento com a base mesmo, com o kart, porque às vezes o pessoal pode te conhecer da TV, dos comentários lá do Supermotor, mas não saber exatamente desse seu envolvimento também com o automobilismo de base. O que você faz paralelamente ao seu trabalho de TV? Bom, muito bem. Eu comecei a correr de kart em 93 e a gente nunca se aposenta, né? Apesar de estar agora na parte de organização, ponto de vista técnico, eu continuo piloto, tal, inclusive vou voltar a correr ano que vem, tem uns 10 quilinhos para eliminar aqui, mas a gente consegue. Tem uns 15? Bom, vamos lá. E hoje eu sou consultor técnico do Conselho Nacional de Kart da Confederação Brasileira de Automobilismo. Isso quer dizer o quê? Que durante esta administração do Binho Carcas, que é o presidente do CNK, e do Giovanni Guerra, que é o presidente da CBA, eu sou responsável por estudar todo o regulamento técnico, tá? Não só para as competições e vistorias, mas também olhando lá para frente. O que a gente precisa trazer, como baixar custo, como aumentar a competitividade, como evitar as mutretas. Então é um trabalho bem intenso. Inclusive a gente está projetando a troca de motores 2 tempos a partir de 2025. A gente tem uma geração de motores já um pouco atrasada, né? Precisamos atualizar, trazer motores mais modernos, mais resistentes, de gestão mais barata, e isso vai acontecer em 2025. Muito bem, vamos acompanhar com atenção aí os próximos passos do kart no Brasil e sabemos que é fundamental para que lá na ponta os resultados mudem, né? Se não muda na base, se a gente tem menos pilotos, enfim, a coisa lá na frente se complica. Agora, de formação, você é engenheiro, certo? Isso, engenheiro mecânico aeronáutico. Me formei em 1993, no mesmo ano que eu comecei a competir, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E aí, como é que foi sua trajetória? Você exerceu a profissão? Você trabalhou nisso? E depois foi para o automobilismo? Como é que foi essa transição? Eu nunca trabalhei com aeronáutica, tirando alguns meses na TAM, tá? Engenharia de manutenção da TAM, mas logo fui para montadora. Eu tinha estagiado durante o último ano do ITA na General Motors, né? Na montagem de protótipos, a engenharia experimental lá em São Caetano. E aí me formei, apareceu a vaga, efetivei lá e passei por GM, passei por Volkswagen durante muitos anos, grande parte da minha vida. Depois fui para consultoria industrial, tá? Um ramo bem diferente, mas um pouco ligado, né? Nesse processo de acompanhar o desenvolvimento do produto, você tem que interagir com a fábrica, implementação de produção, e aí eu comecei a me interessar por temas como produtividade industrial, redução de tempo padrão, esse tipo de coisa, e acabei indo trabalhar nessa área em consultoria, fiquei lá uns 10 anos, e aí montei minha própria empresa, né, a Paragon Ergonomics, e a gente faz o quê? Assentos de kart, coletes protetores de costela, assoalhos e outras peças de material compósito. Interessante, o nome Paragon. Paragon Ergonomics. Tá aí, então se você estiver procurando o seu banco de kart ou o seu colete protetor, Ricardo Molina pode ser o cara para te ajudar, e o cheque por esta propaganda você deixa ao final deste programa. Muito bem. Jabazinho. Cara, e aí assim, televisão. Como é que foi essa chegada lá? Porque aí então o engenheiro cumpriu esse trabalho todo, também no kart desde 93 dentro da pista, e agora também envolvido com toda a parte diretiva, né? E onde é que entra a televisão nisso tudo? Tinha algum olheiro lá que te viu e falou, esse cara, vou levar? É assim, né?
Era uma quinta-feira, eu já tinha mandado os meus adendos do regulamento da Copa São Paulo Granja Viana lá pro Marcelo, muito bem. Marcelo da Granja Viana, Marcelo Hirsch. Trabalha com o Felipe Giafone. Há muitos anos, faz um trabalho muito bom. E trabalhava na Volkswagen também. Desde quinta-feira, me liga o Felipe Giafone. Olha, Lina, tá a fim de fazer um trampo na televisão? Você assiste DTM? Falei, pô, mas desde os tempos do Edgar Melo Filho, né? Assisto muito. Não, é que, tem um comentarista lá que ficou doente. Você não quer ir lá no Band Esportes fazer... Sabe quando você... Pera aí, Felipe, calma lá. Como assim comentarista? Você vai lá com o Celso Miranda e tal, você conversa lá, acho que você vai se dar bem. Aí você fica, né? Quinta sem dormir, sexta sem dormir, sábado de madrugada, vai lá e encontra quem? Celso Miranda, que você só via na TV, nunca encontrou tal. E acabou dando uma liga muito forte entre eu e ele, nós nos divertimos muito. Sim. Isso foi em 2016. Aí já fiz o resto da temporada DTM, aí passei por tudo, né? DTM, Indy, também acabei de fazer Fórmula 1, fizemos WEC, Fórmula 3, Fórmula 2... Cara, já não consigo mais lembrar quantas categorias eu fiz e tudo começou assim com uma substituição. Eu tava lá no banquinho, me pegaram no banquinho, jogaram na grama e eu acho que eu fui bem. Nunca tinha te passado pela cabeça fazer isso? Não, nunca tinha. E na realidade você sempre sente aquela insegurança, né? Você vê os seus heróis comentaristas. Então você vê Regi, você vê Edgar Melo Filho, que fazia sozinho, né? Ele narrava e comentava. O próprio Celso Miranda. E você se sente meio... Cara, não tem como, né? Os caras sabem muito. Não era o seu mundo. Exatamente. Teoricamente, né? Meu mundo sempre foi projeto mecânico, cálculo, porca e parafuso, né? Nuts and bolts, como a gente fala. E de repente você vê que tudo aquilo que você assiste e estuda por um gosto, por amor, você consegue passar. E aí que vem o interesse. Pô, como é que eu pego toda essa parafernália mecânica e traduzo de uma forma que o médico entenda, que o advogado entenda, que a pessoa que não é totalmente apaixonada pela parte técnica entenda. E aí passou a ser o desafio. Sim. Bem legal e de minha parte posso dizer que tem sido muito divertido também cumprir esses trabalhos lá com você. E acho que depois de passarmos por toda essa história aí, eu tô até lembrando daquela série de livros, né? Tipo, a história do Brasil para quem tem pressa, a história do futebol para quem tem pressa. Aqui nós fizemos a história do Ricardo Molina para quem tem pressa. É isso. Então, concluindo essa parte aqui do nosso podcast, eu queria entrar um pouquinho nos temas que você também domina aí, que você acompanha, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1. Começo com Fórmula 2. A gente está transmitindo essa temporada mais uma vez lá no Band Esportes. Uma temporada que esperava-se muito do Theo Pourchaire, era o grande candidato aí ao título, e entre mortos e feridos salvaram-os todos porque ele está entregando, né? Ele muito provavelmente vai ser o campeão dessa temporada. Mas termina o ano com o selo Ricardo Molina de qualidade ou não? Não foi um ano que justificasse o campeonato que ele vai levar? Tiagão, você lembra que na primeira prova ele tinha um carro dominante, né? A gente até fez a comparação. Cara, parece o Drogovic com o MP logo no começo do ano. E ele vinha de uma disputa muito forte com o Felipe Drogovic e com esse apoio da Alfa Romeo e tal, a gente até achou. Ele vem forte, ele vem para dominar. E não aconteceu. Ele cometeu muitos erros, sempre se colocando em situações difíceis, perdendo oportunidades de ouro, de pole position, de vitórias, e com um marvado na equipe, né, que é o Martins, que veio tentando já conquistar seu espaço logo de cara. Meio que tretaram até, né? Tretaram, com certeza. E o Martins é muito rápido. Muito rápido. E o Pourchaire sentiu. Na minha opinião, ele sentiu. Ele vai ser campeão se tudo correr bem, graças também à batida do Veste lá na Itália. Não vou dizer que é grande decepção, mas também é um piloto com experiência, com apoio, está na prema e não entregou o que deveria. Então é meio que uma temporada onde os protagonistas deixaram a desejar. E os novatos mostraram muito serviço, principalmente o Martins. Esse realmente
nos surpreende desde o primeiro ano de Fórmula 3, Sim. agressivo, meio que, né, ou vence ou bate, muito parecido com Oliver Behrman, a mesma Sim, coisa. Esse também, cara, Piloto da Ferrari. dor de cabeça do Vesti tremenda dentro da Prema. Então é uma temporada muito mais disputada, onde os veteranos meio que decepcionaram e os novatos impressionaram. Mas você não acha, por exemplo, e aqui colocando a minha opinião para ver se ameniza a sua um pouco em relação ao Vesti, que talvez, pelo que se esperava dele, ele foi melhor do que o Theo Pourchaire? Porque, por exemplo, o Pourchaire, o ano passado, todo mundo falou, puta, perdeu o campeonato ali pro Drogovic, e agora tem a responsabilidade de ser campeão. O Vesti ninguém esperava nada. Foi mal o ano passado, enfim, não deve ser grande coisa também esse ano. Você não acha que nesse sentido o Vesti termina o ano, independentemente aí de ganhar o campeonato ou não, com um saldo um pouco mais positivo do que o do Pourchaire? Se você... Ações mais em alta? Pode ser, mas por falar em ação, você olha o índice dele, né, no Ibovespa, deu um pico, então começou baixo, galera comprou e investiu, a ação subiu, opa, meus dividendos estão altos e começou a cair de novo. Então ele termina o pregão mais caro do que no início, mas o pico foi mais alto. Sim, então no meio da temporada a gente se impressionou, né? Apoio da Mercedes, fazendo bons desempenhos, quando não vencia ficava ali entre os 5 primeiros sempre e de repente a coisa começou a cair. Começou a cometer erros. A Prema também, aquela perda dos 2 pneus em Zandvoort foi um arraso na cabeça do Vesti. Mas principalmente em Monza, quando ele, assim, apressadamente, atabalhoadamente, foi atacar o Stanek no momento que não devia. Ele deveria ter tirado o pé e acabou batendo. E ali meio que selou o campeonato, porque a diferença de pontos para o Pourchaire foi grande demais. Sim. Ali foi vamos dizer assim, o nariz para baixo do avião. Então, termina melhor? Termina, mas poderia ter terminado muito mais alto. Vamos falar de outro nome aí que está também no segundo ano e que existia muita expectativa em relação a ele e não entregou tanto assim. O Jack Durham. Eu esperava mais o Jack Durham esse ano e coloco parte desse fracasso, por assim dizer, dessa temporada, de não tê-lo aí na disputa direta pelo título, a equipe virtuosa que está devendo faz um tempo já, né? Desde a época aí do Joe e do Drogovic, e acho que continua devendo. Sua opinião, sua visão sobre o que fez o Durham esse ano? Podia mais? Ficou limitado pela equipe? O que você acha? O Durham também entrou com a pressão de ser piloto reserva da Alpine e de vir de uma disputa de Fórmula 2 onde ele não levou essa disputa até o final. A equipe Virtuose, hoje invicta Virtuose, a gente reconhece que o cabedal, a carga técnica dela não é tão boa e ela é irregular. Ela tem um carro péssimo em alguns lugares e excelente em outros. Parece que não tem uma média. E não dá para saber onde é isso ou não, porque o outro piloto não dá para considerar, o Cordel. Eu nem sabia assim que podia fazer isso, sabe? Mas realmente o Amaury Cordel, ele tá já na prorrogação, né? Sempre sem nenhum ataque pessoal. Não. Mas pelo que a gente vê de desempenho, falta base. É o cara que foi para a faculdade de engenharia sem saber matemática. Vai sofrer. Quando chegar lá, o limite dele é Fórmula 2. Até eu acho que o limite dele estava um pouco mais para trás. Sim. E você tem razão. É um piloto só. Depois de muito tempo, assim, cara, o segundo carro da Invicta Virtuosa está sendo sacrificado. É Marino Sato, é Amaury Cordel. Então fica um negócio muito complicado você desenvolver um acerto com informações de um piloto só. Mesmo tendo apoio da Alpine, que põe engenheiro para ajudar a estudar telemetria e interage, é muito complicado. Então a Virtuose tem uma deficiência técnica e o Durham sentiu isso. Fora isso, o outro piloto com apoio da Alpine é o Martins, dentro da Arte. Uma equipe muito mais forte. Então realmente ele... a janela dele tá meio que deu uma fechada. Ele precisa reverter essa tendência no próximo ano se ele quiser alguma coisa.
E aí tem essa questão com o Martins, ela foi até acalorada, né, nas últimas etapas. Eu lembro lá em Zandvoort que eles ficaram se ultrapassando ali no final, numa classificação, um jogando o carro para cima do outro. Foram chamados na sala dos comissários para explicar, né? Pois é, acho que tá rolando também uma demarcação de território, né? Porque hoje o piloto reserva da Alpine na Fórmula 1 é o Jack Doohan. Enfim, até por questões de superlicença, etc. Mas o Vitor Martins tá logo abaixo, não deve muito e quer pegar essa posição, né? E eu acho justo. Hoje, se você fosse a Alpine, você já colocaria suas fichas no Vitor Martins ou ainda quer esperar um pouquinho mais o Doohan? Eu vou te dizer que o Martins não andou de Fórmula 1 ainda, né? Já testou Fórmula 1 antigo. Isso, né? Exatamente, mas... Antigo que a gente fala é de regulamentos anteriores. Isso, 2021. Isso, né? isso. Mas ele precisaria fazer uma sexta-feira. Eu gostaria de ver o Martins dentro de um carro sexta-feira para aí ter certeza. Me parece que os treinos do Doohan têm sido mais consistentes. Ele dá um bom feedback mecânico e para os engenheiros e ele é uma quantidade mais certa. Quando você tem piloto reserva, você tem que ter absoluta certeza de que ele não vai estragar tudo no final de semana. O cara não vai lá, não, vou botar um piloto reserva, porque se precisar ele vai ganhar um pódio, ele vai marcar ponto. Não, ele é um cara que vai levar esse carro até o final da prova, colhendo dados, para quando o piloto oficial voltar, o trabalho voltar ao normal. O Doohan tem capacidade de fazer isso. O Martins, não sei. Ninguém sabe. Precisa ter uma certeza. Tá? Então eu não trocaria ainda, esperaria mais um pouco, mas sempre observando o Victor Martins, porque o homem é rápido. E também não precisa pressa, né? Porque é isso, ele vai ter mais um ano de Fórmula 2, enfim, vai ver o que acontece, então dá pra ter essa calma aí nessa decisão. Um cara que talvez não tenha tanta calma assim, que precise resolver as coisas meio logo, Enzo Fittipaldi, qual que é a sua avaliação da temporada dele? Muito aquém do que se esperava, mas muito em função da Carlin. Né? Boa. Você olha o Zane Maloney, ele também teve altos e baixos. O Zane Maloney conseguiu os pódios muito mais cedo, mas o Enzo conseguiu a vitória antes, e uma belíssima vitória em Spa. Então, assim, os dois pilotos são muito bons, o Enzo muito mais experiente, o Maloney muito mais agressivo, mas ficaram a pé. Assim como a Invicta Virtuosa é inconsistente, a Carlin também deixou a desejar muitas vezes. Sim. Eles têm um problema sério de aquecimento de pneu, de timing de aquecimento de pneu. Demora demais nas classificações. Tanto o Maloney quanto o Enzo ficaram na mão nas classificações curtas, que estão lotadas de bandeiras vermelhas e safety car e tudo mais. A gente vê que as classificações da Fórmula 2 e da Fórmula 3 têm sido muito complicadas. Sim. Tá? São muitos carros, muito mais complicado que a Fórmula 1 por causa disso. Não é 30 carros, a outra é 20 carros, mas muito curta e muita ansiedade. Pilotos muito ansiosos, né? Muito mais inexperientes. Então, a classificação é um ponto-chave que a Carlin falhou. E aí as corridas ficam todas complicadas. São sempre corridas de recuperação. Largando em 13º, 15º, a gente sempre fica torcendo. Tem que ficar na inversão de grid. Aí fica uma posição, 2 posições atrás da inversão de grid. E aí já era. Acaba o final de semana. Eu acho também que boa parte aí vem da Carlin. Muita gente fala, pô, mas como assim? A Carlin é equipe grande, ele andava melhor na Charrua. De fato, ele precisava ter andado melhor esse ano, as expectativas dele eram melhores esse ano. Mas eu nunca me iludi com a Carlin campeã, porque a Carlin, eu me traumatizei há alguns anos com o próprio Felipe Nasser, quando ele deixou a Dams, porque lá ele acabava não tendo as chances ou as oportunidades que os outros pilotos tinham, não era prioridade, e foi para Carlin e foi um desastre. Assim, ele andou bem, mas foi um desastre para a carreira, porque ele poderia ter andado muito melhor em outra equipe ou permanecido na Dance, que a coisa seria melhor. Então, e tem o problema também da mudança de mão. Sim, né? Verdade. O dono da Rodin passou por mudanças. Exatamente. Aí. Então mudou de proprietário e isso sempre muda vamos dizer assim, a orientação da equipe, né? A cultura da equipe. É uma outra pessoa que tem outros objetivos e uma outra visão. Aí começa a mexer nas pessoas conforme ele acha que tem que ser. O Trevor Carlin sempre teve um problema de delegação. Tanto é que tinha prova de Fórmula Indy e ele estava lá. Aqui na Europa estava lá.
ia para prova na Nova Zelândia, ele ia para lá. Então, era um cara muito centralizador. Isso não é bom. Nas outras organizações, a Prema, por exemplo, atua... Agora tem equipe Prema oficial no kartismo. Na OK Júnior, na KZ, tá lá a Prema. Mas tem lá o gestor do kart, o gestor da Fórmula 4, o gestor, né? Todos reportando. Mas o cabeça não está em todos os lugares. Sim. Então a Carlin já tinha esse problema e agora está trocando a cabeça. Então você imagina o que virou aquilo. E como é que você vê essa questão da Fórmula 1 não ter acolhido as petições da Carlin e da Hi-Tech para o grid, independentemente da questão das equipes que estão lá desejarem ou não a entrada de novos times, tá? Mas você acha que eles teriam condições, que Carlin e Hi-Tech teriam condições de ser aprovadas nesse pente fino aí? Vamos esquecer a proposta da Pantera, né? Aquelas outras coisas sim. que tinham 1 bilhão de euros para investir, mas nenhuma tradição, nenhum apoio técnico. Nós vamos comprar tudo e montar. Não é assim que funciona. Das 3 candidaturas, eu vejo hoje que a da Andretti era aquela que tinha maior chance técnica de ser aprovada. Apoio do Grupo General Motors, uma equipe tradicional com um pessoal muito viajado dentro do automobilismo, que já atua em várias categorias, mas que tem uma proposta clara. Já tem uma sede, já tem um pessoal ali de implementação contratado, gente da Jordan, gente de outras equipes de Fórmula 1, e as outras 2 não mostraram a fonte de financiamento claramente, tá? Uma delas tem um problema muito sério, que é o financiamento Rússia, que ainda é muito mal visto. Você está falando da Hi-Tech. Da Hi-Tech, exatamente. Que teve como sócio há alguns anos atrás o Mazepin pai. Teve... Não se sabe se ainda tem, né? Então, exato. Eu coloquei no passado porque oficialmente, assim que começou a guerra Rússia-Ucrânia, o Mazepin pai saiu da relação de sócios. Do board, vamos dizer assim. Seria óbvio que ele não permanecesse lá, mas aí o Molina tem esse ponto aí importante de que ele ainda pode estar atuando nos bastidores ali. Exato, e não é legal. E a própria Carlin está passando por todos esses problemas que a gente disse. Apesar de ter um grupo muito forte apoiando, não é um grupo General Motors. E a Fórmula 1 tem uma clara intenção de trazer mais montadoras. Ela está olhando para o WEC, cuja principal categoria já está com 8 montadoras, vai vir a 9, Isotta Fraschini, estão crescendo muito com montadoras, tornando-se um campeonato relevante para a indústria automobilística. E a Fórmula 1 está cravada naqueles fabricantes há muito tempo, com o risco de perder mais um, Honda entra, sai, não sabe se fica. A Andretti tem esse apoio General Motors, que é um apoio que eles querem há muito tempo. É um dos maiores fabricantes, grupos fabricantes de veículos automotores de todo o mundo. Apesar dos problemas financeiros que passou, ainda é muito forte. Então não adiantaria aprovar 2 candidaturas se uma delas, passando da FIA, já está enfrentando uma dificuldade monstro para convencer a Liberty Media e as montadoras, as outras equipes, a aceitarem a sua candidatura. Né? Então, apoia uma, aprova uma, dá um relatório muito forte técnico para que isso não seja impedimento. Quer dizer, a parte da FIA, ela fez. Agora vai a parte comercial. E a briga vai ser dura. Vai ser longa. Uma candidatura só já é muito. Eu acho que a Andretti vai conseguir vencer essa barreira, mas, como você falou, tem muito chão pela frente aí. Fórmula 3. Gabriel Bortoleto, campeão da categoria, o primeiro brasileiro a conquistar o título FIA Fórmula 3, né? Os brasileiros fizeram uma história maravilhosa em Fórmula 3 inglesa, enfim, participações relevantes da Fórmula 3 alemã também. Mas no campeonato FIA, que começou em 2019, né, com a fusão da GB3, com a fusão da GP3 com a Fórmula 3 europeia, a gente teve a criação da FIA F3 e é a primeira vez que um brasileiro vence. Te surpreendeu ver o Bortoleto campeão no ano de estreia? Olha, por conhecer o Enzo, por ter visto... Né, Enzo Bortoleto, irmão dele. Também conheceu o Fran, sim, né, o Fran de Mauro, pai do Gaetano, que acompanhou o Gabriel durante muito tempo, lá ainda acompanha.
não me surpreende, porque ele está muito bem cercado. O que me surpreendeu foi a rapidez. Sim. Ele chegou, já se encontrou, a Trident acertou muito bem com ele, ele tinha 2 companheiros de equipe muito rápidos, apesar do Fornaroli ser um pouquinho mais atabalhado. O Oliver Goethe vem de uma família tradicional de automobilismo, que apoia muitos pilotos, né? Apoia inclusive o Franco Colapinto, sim, né? sim. A Hofgo, né? Então não me surpreendeu que ele seja bom, mas me surpreendeu o título, isso não tenha dúvida, porque ele teve uma escalada muito forte no começo, não teve muitas vitórias, mas pódio, colocação, ponto, então muita consistência. Sim. Mas a gente já viu isso acontecer outras vezes, né? Então o piloto vai, ganha a Fórmula 3, agora a Fórmula 2. O passo é importante, ele entra num momento muito delicado da Fórmula 3, da Fórmula 2, quando se troca o chassis. Então todas as equipes partem basicamente do zero. Tem a ética de trabalho? Sim, tem. Algumas vão descobrir como é que se acerta esse chassi muito mais rápido. Mas é um momento delicado. Então eu acho que a gente precisa esperar um pouco. Mas a base está muito forte. O Bortoleto vai com uma credencial muito forte e, claro, além de a gente observar, a gente torce muito também. Mas você sabe que eu vejo isso como um ponto positivo, a troca do carro para o ano que vem? Porque todo mundo do zero, talvez o fato de ser um novato ajude, ele vai aprender meio que ao mesmo tempo dos demais, né? O que você falou, eu acho que eu posso interpretar como talvez a equipe perca um pouco a mão, seja lá qual equipe que ele anunciar por aí. Fala-se na Virtuose, né? Mas eu acho que talvez o fato de trocar de carro possa ser interessante. O que você pensa a esse respeito de começar do zero, todo mundo junto? Sim, é um parâmetro equalizador, começa todo mundo do zero, mas ele como piloto novato, ele não vai ter a telemetria dos outros anos para estudar. Verdade, cada etapa. Ele não vai ter o feeling do engenheiro, porque o engenheiro, vamos dizer assim, ele tem muitos dados para estudar. Mas tem algumas decisões, cara, que passam por mecanismos do cérebro que a gente não consegue explicar. É o tal do hunch. É a intenção, não, como é que chama? É a intuição. Tá? E tem muito engenheiro intuitivo. O cara, do meio do nada, fala, cara, eu vou dar 2 cliques de amortecedor para baixo. E por quê? Não sei. Acho que vai dar certo. Uhum. O cara dá 2 cliques e dá certo. Né? E ele não vai ter isso. Então isso pode prejudicar num primeiro momento. Mas também é um fator atenuante. Exatamente por isso que todo mundo sabe que ele não vai ter esse histórico todo para estudar. Os simuladores já vão ter o software, né, o mod, com uma correlação muito boa. E devido também ao trabalho do Felipe Drogovic, de ter andado muito nesse carro. E como ele é um cara bom de simulador, né, para quem não sabe, ele está na equipe oficial do Max Verstappen de e-racing, né, de iRacing e tal. A gente fala I porque é o ambiente e iRacing porque é o software principal. Mas essa correlação já vai ser muito boa. Então eu tenho certeza que o Bortoleto vai dar as entrevistas falando de novo. Eu andei mil voltas, então. Eu andei 1.300 voltas. Porque isso é isso mesmo, é 1.000 voltas, é 1.300 voltas. Você acha que o cara vai pra praia, vai viajar? Esquece. Automobilismo é um esporte de dedicação integral, 100%. E isso ele vai dar o sangue que ele tiver na veia, tá? Mas precisamos ter a justa medida. Se ele chegar e não for campeão no primeiro ano, não é uma tragédia. É o esperado. Ainda mais numa mudança forte como essa. Nos 45 do segundo tempo lá da Fórmula 3, o Paul Aron também entrou na briga ali, enfim, matematicamente era o cara que podia incomodar, mas convenhamos, o grande rival do Drogovic está presente aqui na nossa mente, hein? Ó, bom, deve ser bom sinal. O Bortoleto teve como grande adversário ao longo do ano o Pepe Martí. Eu acredito que o Martí não esteve em condições de brigar de forma mais permanente com o Bortoleto em função da equipe. Eu acho que a Campos não se compara hoje ao trabalho que faz a Trident. Você concorda? Você acha que o Martí poderia ter sido um cara um pouco mais incisivo ou um perigo maior para o Bortoleto, caso ele tivesse numa equipe melhor? Concordo, porque o Martí, comparado com o ano passado, com o que ele fez, foi da água para o vinho.
Você tem razão. E outra, ele estava sozinho dentro da campus, porque os outros 2 pilotos não ajudaram em nada. Em que pese o fato dele fazer parte da academia do Fernando Alonso, vamos dizer assim, né? Assim como o Bortoleto. Do plantel, ele fez um excelente trabalho e ele mostrou muita agressividade, muita vontade, o que às vezes atrapalha um pouco. Mas se você tem mais vontade do que a tua equipe tem condições de responder, você acaba andando mais do que o carro. Então falta aquele acerto, falta um pouco mais de grip, falta um pouquinho mais de durabilidade de pneu. E ele se colocou em situações difíceis também. Mas não tenho dúvida, é um piloto bom, tá? Não mostrou ser marvado para mim, mas é um piloto bom e está em ascensão, melhorando de um ano para o outro. E o Colapinto? Faltou dele ou faltou da equipe? Porque foi uma temporada, para mim, abaixo do que eu esperava também. Um pouco de cada coisa, tá? O Franco Colapinto, ele mostra muita habilidade, tá? Ele é marvado na hora da decisão de ultrapassar e tal, mas é muito em função do orçamento, a escolha de equipes às vezes o prejudica demais. Tenho certeza que o Franco Colapinto na Trident, na Arte, na Prema, essas mais tradicionais, ele seria assim muito forte, muito mais forte do que é. Só que o Franco também assim é meio que é muito parecido com o Caio Collet. Eu sempre digo. Eu ia te perguntar dele na sequência. Então já entramos no assunto. Já vou falar. O Caio Collet, ele é um piloto muito cerebral, tá? Na minha opinião, ele como pessoa é bonzinho demais. Ele tinha que ter um pouquinho mais de sangue ruim, tá? Ele sempre se dá bem com as pessoas, tal, e esse é um meio que uma arena de carnívoros, sempre só sobra um, tá? Mas também eu vejo o Collet como um piloto muito técnico. Ele não cabe mais na Fórmula 3. Ele é um piloto que tem condições técnicas de andar muito melhor num carro mais complexo. Então, eu queria ter visto ele na LMP2 esse ano, no último ano de LMP2. Tá? Acho que foi uma oportunidade perdida. Ele poderia ter... Se tivesse feito as duas coisas, Fórmula 3 e LMP2, ele teria aprendido muito e mostrado muito serviço. Porque é aquele cara que você pode esperar que num instint de Le Mans de 2 horas, tá? Ele vai te entregar todas as voltas no mesmo décimo de segundo. O moleque é um relógio, tá? Mas é muito bonzinho. Franco Colapinto, a mesma coisa. Muito técnico, já guiou protótipo, já mostrou bom desempenho, mas falta um pouquinho de agressividade. Falta faca na boca, sabe? Aquele negócio vai encontrar. Um dos dois vai ter que ir pro muro. Vai você, não vou eu. Falta um pouco disso nos dois. Muito bem. Algum outro destaque, nome que a gente precise prestar atenção da Fórmula 3? Eu começo dizendo o seguinte, quero ver mais do Montoya. Sebastian Montoya foi um cara que me agradou em termos de velocidade pura, mas não em termos de execução, né? E parece que eu tô falando do pai, mas não, é bastante similar até o que tem acontecido. Então é um cara que eu gostaria de ver com mais atenção. O seu favorito aí para observar, Molina, de caras que a gente pode prestar atenção, assim? Oliver Goethe. Bom palpite. O Oliver Goethe mostrou também essa capacidade técnica e ele teve um pouco da sombra do Bortoleto na equipe, né? Que passou a ser, mas dá carro igual para todo mundo. Sim, dá. Mas atenção, horas. Sim. Então eu acho que saindo o Bortoleto ele vai sobressair. Não sei nem se ele vai permanecer na Fórmula 3. Teve o teste coletivo e tal, então preciso acompanhar um pouco mais. Mas eu gosto do estilo do Oliver Goethe. Agressivo no ponto certo, né? Não dá umas montoiadas de vez em quando. Eu tô falando do pai, não tô falando do Sebastian. Tá? Mas o Sebastian também aprontou esse ano, né? Aprontou, mas o Montoya a gente conhece. O Sebastian, e o Sebastian realmente eu espero que ele ponha a cabeça no lugar. Se ele tiver a mesma habilidade do pai, com um pouco mais de temperança, ele pode ser um segundo nível. Se essa temperança não vier, vai ser igual ao pai. Na hora do vamos ver, vai cometer um erro e aí o resultado não vem. Entrando no tema Fórmula 1 agora, a gente viveu uma temporada de recordes aí para o Max Verstappen, para Red Bull, e a expectativa de todo fã do automobilismo, acredito que até o da Red Bull, é que a gente tenha um ano mais competitivo em 2024. Com o regulamento razoavelmente estável para o ano que vem, você acredita que essa ascensão da McLaren possa trazer um campeonato mais disputado no ano que vem?
Ou não? Ou a Red Bull continua com a vantagem e deve ser uma equipe dominadora também em 24, usando todo o seu potencial como controlador aí da bola de cristal? Não, vamos falar um pouquinho de matemática, tá? O Adrian Newey, ele saiu na frente com o conceito. E tem um podcast que saiu faz um tempinho aí, tá? Que mostra bem isso, que ele tinha vários conceitos e a capacidade dele de entender esses conceitos na cabeça. A cabeça dele é um negócio de outro mundo. É que fez ele sair na frente. Porque você vê, desde o primeiro carro que apareceu no início do ano passado, o conceito basicamente não muda. Uhum. É evolução, porque ele colocou um conceito muito sólido, com muito campo de evolução, e vem evoluindo. Tá? Não acredito no que o pessoal sempre fala. Ele tem alguma coisa fora que ninguém descobre. Não. Ele consegue caminhar nas entrelinhas. Meu amigo, regulamento é um negócio vivo. Por quê? Porque você escreve tentando limitar, vem os gênios, descobrem os gaps, você fecha o gap, ele descobre outro e é uma corrida de gato e rato. E, cara, o Adrian Newey é o rato. Sim. Rato mor, o rato mestre. Uhum. Ele enxerga, vai, descobre, explora e ainda guarda alguma coisa no bolso. Porém, como você falou, é uma curva assintótica. Lembra assintótica, né? Então vai e tal, e aí desce rápido ou sobe rápido, depois estabiliza. Está estabilizando. E a McLaren parece que descobriu um pouco mais desse conceito do Newey. Essa suspensão dianteira, pull rod dela, que é a suspensão quando as barras de acionamento do amortecedor estão altas na roda e baixas no cockpit, que é o inverso das outras, que é o push rod. Ela permite um fluxo de ar melhor para o assoalho. Tá? E hoje você só tem Red Bull e McLaren com esse tipo de coisa. A Mercedes já disse que vai mudar o conceito do carro completamente. Acho que ela vai para esse conceito, porque ela já está modificando os side pods, né, que são aqueles pontões laterais, já está caminhando, está Red Bullizando a Mercedes. E todo mundo vai caminhar nesse sentido. E não acredito que por mais 2 anos de regulamento, a Red Bull vai querer radicalizar com um outro conceito. Porque ela tem um gapzinho na frente. E ela vai manter esse gap. E vai confiar muito na capacidade do Max Verstappen de guiar um carro Newey. O que é um carro Newey? É um carro pregado de frente. É um carro que você pensa em virar o volante, ele já apontou. Sim. Tá? E você, com a tua capacidade, tem que controlar a traseira firme para dar o sapato e tracionar o mais rápido possível. Não é todo piloto que consegue fazer isso. Tá? Não é que o cara faz um carro... Tá aí o Pérez que não nos deixa mentir. Então... Não é que ele faz... O Pérez, o Gasly, o todos Albon, eles. O Alonso, se for para esse carro, ele apanha. Porque o Alonso gosta de um carro que demora um pouco mais para entrar, que entra com a traseira plantada para poder acelerar o mais cedo possível. Norris, a mesma coisa. É um cara que precisa do carro plantado de traseira e que lida um pouco mais com o carro dianteiro. Vettel era a mesma coisa. Olha só, o Vettel é um cara que não gosta de carro agressivo. E ele se deu bem no carro do Newey, tá? Porque o Newey teve que... Tanto é que o Weber andava mais ou menos próximo. No primeiro ano, especialmente, né? Brigou pelo título ali. Exatamente. Então, você tem que ter um piloto com uma característica muito específica. E tem um outro problema nesse conceito aerodinâmico da Red Bull. Ele tem uma suspensão, tá? Além de ser pull rod, ele tem uma suspensão anti-dive. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você está guiando, para você ter o feeling do carro, você tem que sentir a carroceria, né, o chassi, mexendo, tá? Quando você faz curva, você tem que sentir o rolling, quer dizer, a parte de fora afunda, a parte de dentro levanta. Quando você freia, você tem que sentir o carro mergulhando. E quando você acelera, você tem que sentir o carro cabeceando para cima. A suspensão é anti-dive, não deixa mergulhar. A suspensão traseira é anti-squat, não deixa afundar a traseira quando acelera. E o carro não tem rolling nenhum. Então não tem feeling, é muito difícil. E o que o Verstappen faz o dia inteiro, inclusive com a filha da Kelly no colo? Simulador. Verdade. Onde o parâmetro principal é visão, não é feeling de corpo. Então ele não está nem aí se ele recebe um feedback do carro, não. Ele confia no carro, vira o carro, controla e acelera. E é muito difícil os pilotos que não têm essa vivência de simulador, esse fanatismo por simulador,
seguirem o que ele faz, entre eles o Pérez. Então adianta trocar o Pérez? Trocar o Pérez pelo Ricardo, pelo Albon, que seja, por quem quer que seja? Adianta nesse cenário que você trouxe aqui? Adianta por quê? Porque o Pérez está mentalmente batido. Mas o outro também não vai ser derrubado? Talvez demore um pouco mais. Ou seja um piloto que aceite a posição de segundo piloto. Aí ele não vai colocar na cabeça que ele é tão bom quanto o primeiro piloto, não vai declarar os 4 ventos, como o Pérez voltou a fazer algumas semanas atrás, mesmo com a intervenção do coaching psicológico, e vai dizer, não, 2024 eu vou disputar o título de novo. Não vai. Não vai. A capacidade do Verstappen hoje, o Verstappen hoje está num nível tão alto que é comparável ao ápice da carreira do Schumacher, ao ápice da carreira do Hamilton, e eu não estou falando que ele é tão bom, melhor ou pior. Não, exato. Você tá falando do momento do cara. A fase, ele tem uma autoconfiança absurda, ele se sente à vontade no carro, ele anda rápido, poupando, então é muito complicado você ver um outro piloto fazendo isso, naquele carro você não consegue, e aquilo vai te abatendo. E aí vem o Helmut Marko, começa a falar abobrinha na sua orelha, começa a jogar na rede social um monte de coisa negativa. Isso vai te depreciando. O piloto na Red Bull, ele é descartável. Todo mundo sabe disso. Estou dizendo que o Pérez é. Eu tive aqui na Fórmula 1 e lá com um grau... Exato. Lá o grau é cruel. Tá? Então, eu acho que chegou o momento para que a Red Bull garanta primeiro e segundo em todos os campeonatos, que ele seja trocado. Existe algum nome no mercado já que poderia ocupar essa vaga, que você acha que seria um bom cara? O Ricardo numa nova posição, mais velho ali e tal, aceitando mais essa situação? Quem que você acha? O Ricardo é o único cara que eu vejo hoje que casaria bem com essa vaga. Como você disse, mais velho, já sabe que não tá mais no ápice. Já tá na segunda chance. Já tá na segunda chance. Não vai disputar título, mas ele gosta do ambiente, ele é o Relações Públicas, ele é um cara que tem uma fama muito boa, né? O Drive to Survive ajudou isso muito, e ele quer permanecer por mais tempo. Os dados de simuladores dele foram muito bons, muito bons. Ele se adaptou a essa característica do carro. Então, hoje eu vejo o Ricardo como o único piloto que casaria com essa intenção. Um piloto rápido, que vai, se for o caso, ajudar o primeiro piloto, e que vai estar ali também na segunda posição do campeonato com folgas. Qualquer outro piloto não vai querer se submeter a essa situação. Qualquer outro piloto que esteja na Fórmula 1. Eu também acho. Acho que o Ricardo volta com uma mentalidade diferente da que ele tinha quando ele de fato peitava ali o Max dentro da equipe, com todo o direito. Ele era o piloto que estava lá quando o Max chegou e andavam muito próximos, enfim. E acho que ele voltaria com uma mentalidade diferente também se tiver essa oportunidade. McLaren, Norris e Piastri. Quem é melhor? Rapaz, a McLaren não tinha pódio há muito tempo, foi lá o Sainz ganhou, companheiro do Norris. Não ganhava há muito tempo uma corrida, foi lá o Ricardo, ganhou, companheiro do Norris. Foi lá o outro companheiro do Norris. E ele tá tomando o pau do companheiro de equipe constantemente. O que falta ali? Falta alguma coisa. Piastri veio sem muita expectativa, veio de 2 títulos seguidos nas categorias de base, um ano de Alpine, aquele rolo contratual, chega na Fórmula 1 pela McLaren e aceita o jogo. Foi muito elogiado por isso. Ele não é o primeiro a receber as atualizações. Faz o jogo de equipe, tira o máximo e quando chega a atualização, plá, entrega. E esse último final de semana do Qatar mostrou que se ele não é melhor do que o Norris, ele tá com a inércia a seu favor. Tem a estrela também. Tem a estrela, exatamente. É um cara contido nas entrevistas, é um cara que não se arrebenta. O Norris, você vê nas últimas entrevistas, ele se autocriticando muito pesado. O McLaren falou sobre isso, que ele precisa pegar mais leve. Exato, né? Piadinha. O que aconteceu? Olha, foi falta de talento. Eu cometi um erro absurdo, um erro brutal, expletivos, assim, sabe? Que não é bom para a autoestima. Ele mesmo está se autocomiserando, que a gente fala, né? Se fosse dizer assim, dos dois, não vou falar de habilidade natural, característica pessoal, mas hoje a peça forte dos dois é o Piastri, não é o Norris. Concordo e vamos ver até onde isso nos leva, né? Porque fatalmente isso pode romper ali a sequência da carreira
do Norris com a McLaren, ele que ainda tem contrato ainda até 2026, se eu não me engano, ou 25. Isso, e, enfim, pode ser até interrompido esse contrato. Molina, queria ter mais tempo aqui para a gente debater, mas queria, antes de mais nada, agradecer sua participação. Obrigado mesmo aí por trazer um pouco da sua história e também da sua visão de automobilismo, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. E nos vemos esse fim de semana e em outras transmissões lá no Band Esportes. Valeu mesmo, obrigado. Bom, é um enorme prazer trabalhar com você. Desde que a gente começou, a gente teve uma sintonia muito boa. Até quando a gente discorda, a gente se diverte. É verdade. O famoso caso do pombo. O pombo de Zandvoort. Procurem o pombo. Quem não sabe o que é, procure o caso do pombo de Zandvoort. Prazerzão estar aqui com você. Valeu. Esse caso do pombo de Zandvoort foi a corrida de Zandvoort na Holanda estava ali sendo interrompida, os treinos, né? Por questão da presença dos pombos na área ali no asfalto. E aí o Molina sugeriu que fossem eliminadas ali as comidas, né? Sei lá, minhoquinhas. Veneno para comida do pombo. Ou qualquer coisa para o pombo ali. E tudo isso porque a discussão era se o pombo passasse pelo reino e atingisse a cabeça do piloto. E isso sendo discutido durante a transmissão da corrida, para você ver o quanto a corrida estava emocionante. Estávamos ali discutindo a possibilidade do piloto ser acertado pelo pombo. E a galera gostou, a galera participou, enfim, foi muito legal. E é isso que a gente tem lá também, um ambiente muito bacana. E, de novo, obrigado aí e tamo junto. Tamo junto, cara. Bom, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você gostou, compartilhe. E também pode colocar a sua opinião aí. Discorde, concorde, xingue o Molina, não me xingue. Enfim, fique à vontade aí nos comentários com a gente, tá bom? E principalmente inscreva-se no canal. Estamos aí perseguindo os 50 mil inscritos já faz um tempo. E você é fundamental nesse processo, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!